Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de Química Orgânica? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar hidrocarboneto ramificado. Porém, eu resolvi dividir essa aula em dois pedaços. Primeiro eu vou fazer uma pequena revisão de hidrocarbonetos, depois a gente chega na parte de hidrocarboneto ramificado. Bom, iniciando aqui pela revisão, o que é hidrocarboneto? Hidrocarboneto nada mais é do que uma função orgânica. Existem outras funções orgânicas, como álcool, alceno, aminas. Porém, hidrocarboneto ele é identificado como uma função orgânica porque ele apresenta dois elementos químicos apenas, carbono e hidrogênio. Se eu ver uma molécula orgânica que só tem carbono e hidrogênio, eu já sei automaticamente que eu estou falando de quê? De hidrocarboneto. Há inúmeras moléculas hidrocarbonetos. Então, para ficar mais didático, a IUPAC, que é o órgão responsável pela nomenclatura dos compostos orgânicos, resolveu subdividir os hidrocarbonetos. Ele subdividiu de acordo com o tipo de cadeia. Eu posso ter cadeia aberta e a cadeia fechada. A cadeia aberta, ele dividiu em grupos de alcanos, aquele que só tem ligação simples. Alcenos são hidrocarbonetos que possuem apenas uma ligação dupla. Alcinos são hidrocarbonetos que possuem apenas uma ligação tripla. E alcadienos são hidrocarbonetos que possuem duas ligações duplas. E quando é fechada, ele pode ser aromática, que é onde há alternância de simples e duplas, ou alicíclica. Bom, falando da parte de nomenclatura, para exemplo daqui eu peguei uma cadeia normal, não ramificada, por enquanto. Bom, o nome dos hidrocarbonetos, ou de qualquer molécula orgânica, são divididos em blocos. O primeiro bloco, chamado de prefixo, refere ao número de carbonos. Estão lembrados disso, né? O segundo bloco é o infixo. Ele está relacionado ao tipo de ligação, né? Que pode ser simples, duplas ou triplas ligação. E o sufixo está relacionado à função orgânica. Eu só olhando o nome da molécula, eu já consigo identificar automaticamente a função orgânica que ela pertence, só vendo a parte final do nome. Todas as moléculas orgânicas que terminam com O, eu sei que está se referindo a um hidrocarboneto. Se por acaso terminasse com ol, seria um álcool. Bom, eu não vou entrar muito em detalhe porque é só uma revisão, né? E aqui está o nome de cada carbono, aqui está o nome das ligações que tem. Bom, toda vez que eu vejo uma molécula orgânica, a primeira coisa que eu tenho que olhar nela é identificar o grupo funcional. Eu vejo aqui essa molécula só tem carbono e hidrogênio. Como só tem carbono e hidrogênio, eu já identifiquei o grupo funcional dele, é hidrocarboneto. Eu olhando assim, eu vejo 4 carbonos nessa molécula. Então, o prefixo dessa molécula é o quê? But. O prefixo é a parte inicial do nome. O infixo, que é a parte do meio do nome, refere ao tipo de ligação. Observa aqui, ó, ligação simples entre os carbonos. Então, ligação simples entre carbono, o infixo é an. O infixo também pode ser chamado de afixo. E como eu identifiquei antes que é um hidrocarboneto, e o sufixo automaticamente vai ser O, que esse O representa a função hidrocarbonetos. Então, depois que eu botei os pedaços do nome, é só unir. Quando eu uno o nome, vai ficar o quê? Butano, que é o nosso famoso gás de cozinha, né? O GLP. Bom, até então, até aqui a gente estudou cadeia normal, ou seja, não tem ramificação. Eu consigo conectar todos os carbonos dessa molécula sem tirar a caneta do papel, né? Agora, nesse caso aqui, ó, fica difícil, né? Se eu for conectar todos os átomos de carbono, chego aqui, ó, eu tenho que retirar a caneta para pegar aqui continuando, certo? Então aqui eu tenho uma cadeia ramificada. Toda vez que eu tenho uma ramificação, o primeiro passo a fazer é encontrar a cadeia principal e todos os carbonos que estiver fora dessa cadeia principal vai ser chamado de quê? De ramificação.
Lembrando que a cadeia principal ele leva em consideração alguns critérios. O primeiro critério aqui, ó, é a função orgânica. Segundo critério de prioridade, né? Se há presença de insaturação. E o terceiro critério, quando eu tenho uma cadeia apenas com ligação simples, eu vou olhar o critério de ramificação, se existir, tá certo? Bom, toda vez que eu tenho uma cadeia ramificada, o nome vai ser escrito da seguinte forma. Primeiro, vem o nome da ramificação, que deve ser colocada em ordem alfabética quando eu tenho mais de uma ramificação. E posteriormente eu tenho que unir o nome da ramificação com o nome da cadeia principal que vem posteriormente, tá certo? Lembrando, se essa cadeia principal for fechada, tenho que acrescentar aqui o nome ciclo na frente. Bom, até então, venho falando de ramificação, cadeia principal, né? Porém, ramificação ele também pode ser chamado de radical ou radical livre na química orgânica, tá certo? Bom, por que eles falam radical livre? É porque, tá vendo essa molécula aqui, ó? CH4. O nome dessa molécula aqui é um metano. É um metano, tá certo? É um hidrocarboneto mais simples que a gente pode ter, com um carbono. Porém, a gente sabe que o carbono sempre faz 4 ligações, né? Quando eu estou falando de radical ou ramificação, vamos supor que esse carbono aqui ó, tem 3 hidrogênios e o quarto está ligado aqui. Ó. Porém, esse carbono aqui, por algum motivo, deixou de existir. Agora, essa ligação que estava com hidrogênio vai ser conectada aqui ao carbono da minha cadeia principal, né? Aqui vai ter uma sequência carbônica. Então, essa ligação que conecta aqui com a cadeia principal está representada aqui por esse traço, tá certo? Quando eu tenho mais de um carbono, esse traço aqui está sinalizado no carbono que está se ligando. No caso é aqui, ó, na cadeia principal. Tranquilo? Até aí, de boa, né? Então vamos lá. Vou apagar aqui e vamos dar o nome agora à cadeia principal. A cadeia principal, a ramificação. A ramificação que eu vou utilizar aqui vão ser ramificação que contém apenas ligações simples. Como vocês podem ver aqui na imagem. Ligação simples entre átomos de carbono. Então o nome dela vai ser da seguinte forma. Prefixo, que refere ao quê? Número de carbono. E o sufixo, que é a terminação, il ou ila. Se eu ver um nome que termina em il ou ila, eu sei que está referindo a um radical ou ramificação. Bom, vamos praticar aqui. Ó. Um carbono vai ficar o quê? Metil. Ou então metila. Tanto faz um ou outro. 2 carbonos, prefixo é o quê? Et. Terminação il, etil. 3 carbonos, prop. Terminação ila. Ou il, né? Tanto faz. 4 carbonos, but. Terminação il. Agora vocês devem estar se perguntando, por que esse N aqui? Ó? Toda vez que eu tenho mais de uma possibilidade de organizar essas ramificações, eu tenho que botar uma característica a mais para sinalizar a peculiaridade daquela ramificação. Eu vou adiantar aqui um trechinho, mas a gente vai estudar melhor na frente, né? Observe, eu tenho 4 carbonos aqui, ó, sequenciados, né? Ou seja, é tipo uma ligação, é uma ramificação normal, esse N aqui. Ó. Porém, a minha ramificação pode vir ramificada, como é o caso aqui, ó. Observe, aqui eu tenho uma ramificação dentro da minha ramificação. Aqui a parte, o carbono se conecta na cadeia principal, né? Então aqui já receberia um novo nome, não seria N-butil. Seria outro nome, ia ser isobutil. A gente vai ver melhor isso na frente. Por enquanto, vamos praticar apenas essa sequência mais simples. Depois a gente eleva um pouquinho mais o nível. Bom, aqui eu botei um exemplo para a gente relembrar de tudo. Toda a parte, até da escolha da cadeia principal, até dar um nome a ela com ramificação.
Toda vez que eu identifico uma molécula orgânica que tem mais de uma extremidade, eu sei que tem uma cadeia ramificada. Bom, quando eu me deparo com a cadeia ou a molécula orgânica, eu tenho que seguir alguns passos para poder dar o nome dela. O primeiro passo é encontrar a cadeia principal. Segundo passo é enumerar a cadeia principal. E terceiro passo é dar o nome da cadeia principal com as ramificações, né? E a ramificação tem que seguir o quê? A ordem alfabética. Vamos ver aqui essa molécula. Observa, tem uma parte de verde e uma parte de amarela aqui. Bom, eu botei essa daqui porque são as duas sequências carbônicas mais longas possíveis. Observe, se eu for seguir essa sequência aqui, ó, eu vou ter 5 carbonos. Ó, 2, 3, 6 carbonos. 4, 5, 6 carbonos. Se eu for seguir reta aqui, ó, vou ter também 6 carbonos. Vocês podem ver, né? Então, eu tenho duas sequências igualmente grandes. Quando eu tenho duas sequências carbônicas igualmente grandes, eu tenho que usar o critério de desempate. O critério de desempate aí vai ser o maior número de ramificação possível. Bom, se eu for olhar aqui a cadeia verde, eu ia ter uma ramificação. Observe esse carbono aqui, está se conectando esse carbono aqui, ó. Essa aqui é minha cadeia principal, né? Outra ramificação aqui, ó, que se conecta a esse carbono. E essa ramificação toda aqui, ó, vai se conectar a esse carbono aqui também. Ou seja, no total eu tenho 3 ramificações. Porém, se eu for pegar aqui o caminho, esse caminho aqui reto, né? Vamos ver quantas ramificações eu vou ter. Eu vou ter uma ramificação, 2, 3, 4. Eu tenho 4 ramificações pegando esse caminho que pega a cor amarela. Pelo critério de desempate, eu tenho que pegar o maior número de ramificação possível. Então, minha cadeia principal, teoricamente, logicamente, tem que ser essa daqui, ó. Aqui pega a parte de amarela. Tá certo? Bom, já que eu consegui identificar a minha cadeia principal, vem o segundo passo agora. É enumerar essa cadeia principal. Eu posso começar a enumerar pelo lado A e o lado B. Como a gente já identificou a função orgânica é um hidrocarboneto, a gente já identificou também que não há insaturação, então o critério de desempate aqui vai ser o número de ramificação, né? A gente sempre deve começar a enumerar da extremidade mais próxima da ramificação, né? Agora, a extremidade A, os números estão relacionados de lilás aqui. E a extremidade B, o número está relacionado de vermelho. Qual a extremidade mais próxima da ramificação? Vamos começar aqui pelo lado A, né? Que tem um carbono, 2 carbonos aqui, ó. No carbono 2 já tem uma ramificação. Agora vamos ver o lado B. No lado B aqui, ó, número 1, no segundo carbono já tem ramificação. Ou seja, deu empate, né? Quando dá empate, a gente tem que procurar outro critério de desempate. Vamos ver qual é a próxima ramificação. Se eu for olhar aqui pelo lado A, né? Minha próxima ramificação ia ser no carbono 3. Se eu for olhar aqui pelo lado B, minha próxima ramificação ia ser no carbono de número 4. Então o A vence porque ele tem a menor sequência, o menor número de ramificações em relação ao lado B, tá certo? Então o lado A foi o vencedor. Então a enumeração correta dessa minha cadeia vai ser essa daqui de baixo. Vou até marcar aqui com a setinha. Essa aqui é a numeração correta. Desconsidere essa aqui de cima, certo? Bom, eu já encontrei minha cadeia principal, já enumerei. Agora vamos dar nome às ramificações, né? Observe. Ramificação aqui, ó, com um carbono. O nome dela é o quê? Métil, que é o prefixo, terminação il. Metil. Tranquilo? Tenho mais ramificações com carbono? Tenho. Aqui, ó, também é um metil. E aqui também eu tenho uma ramificação metil. Essa outra ramificação aqui, ó, tem 2 carbonos. Como é o nome, vai ficar et
que é o prefixo, mas terminação il, ou ila, né? Etil. Observa aqui que eu tenho dois nomes de ramificações diferentes. Um começa com E e outro começa com M. Toda vez que eu tenho assim mais de um radical diferente, eu tenho que organizar ele em ordem alfabética. Como o E vem primeiro, a gente vai começar a dar o nome pela ramificação etil, tá certo? Só lembrando a vocês que primeiro vem o quê? O nome da ramificação, depois vem o nome da cadeia principal, né? Bom, agora vem uma parte importante. Toda vez que eu tenho uma ramificação, eu tenho que situar aonde ela se conecta na cadeia principal. Como é que eu faço essa sintonia? Observe esse radical etil aqui, ó. Ele se conecta a que carbono na cadeia principal? Se eu for olhar aqui a numeração, por isso que é importante a enumeração, se conecta no carbono de número 3. Então, toda vez que eu vou dar o nome à ramificação, eu tenho que botar aqui, ó, na frente dela, separado por if, a numeração. Então, vai ficar o quê? 3-etil, tá certo? Observa aqui o nome, 3-etil. Tem outra ramificação? Tenho. É a ramificação metil, né? Então, vou separar por if e botar a enumeração onde eu encontro o radical metil. O radical metil, ele repete mais de uma vez, né? Eu tenho o carbono 2 aqui, ó. Carbono 3 novamente e o carbono 5. Como é repetição, eu vou separar, botando os números em ordem crescente, separando por vírgula. Como está aqui no exemplo, tá vendo? Carbono 2, radical metil, carbono 3, radical metil, e o carbono 5, radical metil. Eu tenho 3 radicais metil, né? Então, eu tenho que botar aqui o prefixo multiplicador. O prefixo de 3 é tri, de 2 é di, e assim vai, tá certo? 4, tetra, penta, e assim vai. Bom, trimetil. Aí depois vem o nome da cadeia principal, né? Hexano. Por que hexano? 6 carbono, minha cadeia principal. Prefixo o quê? Hex. Ligação simples. Infixo an. Como é hidrocarboneto, termina com O. Bom, esse é o nome da minha cadeia principal. Professor, o senhor falou que era junto com a ramificação final. Era para ser junto aqui. Porém, tem uma regra de português que toda vez que eu tenho uma palavra composta e uma delas começa com H, eu não posso ligar esses nomes aqui. Eu tenho que separar por if. É separado por regras de português. Tranquilo? Bom, esse aqui foi o exemplo mais completo. Os próximos exemplos eu vou fazer mais rápido. Bom, aqui eu já escolhi a cadeia principal e já enumerei, como vocês podem ver, né? Então aqui eu tenho uma ramificação, aqui eu tenho outra ramificação e aqui tem uma outra ramificação, né? Bom, um carbono e um carbono. Qual o nome da ramificação que tem um carbono? Vai ser o prefixo met, que é referente a um carbono, terminação il, mais il, né? Vai ficar o quê? Metil, certo? Observe, tenho 3 radicais metis. Então, vou fazer o seguinte, eu vou botar em ordem crescente de enumeração, ou seja, a localização dessa ramificação aqui, ó, está no carbono de número 2, dessa ramificação está no carbono de número 3, dessa daqui também está no carbono de número 3. Observe, 2, 3, 3. Quando repetir, eu tenho que repetir um número também, porque cada ramificação é remetente a um número. Se eu tiver 4 ramificações, eu tenho que botar 4 números. Como só tenho 3, coloquei só os 3 números dele. Tranquilo? Bom, aquele prefixo multiplicador e o nome da ramificação, que foi o quê? Metil, tá certo? E o nome da cadeia principal. Minha cadeia principal aqui, ó, tem 5 carbonos. 5 carbonos, o nome é o quê? Pente, prefixo pente, infixo an e terminação aqui, ó, porque é um hidrocarboneto. Tranquilo? Bom, aqui eu vou deixar alguns exercícios para vocês praticar, tá certo? Aqui mais outro, mais outro.
Essa parte inicial aqui é, como eu posso dizer, foi a parte para quem não vai fazer vestibular, né? Para quem vai fazer vestibular, tem um complemento, que é isso que a gente vai ver agora. Bom, se lembra que eu falei no início da aula, quando eu tivesse mais número de carbono, ia tendo mais possibilidade? Observa aqui, o carbono, ramificações com um carbono e dois carbonos, eu só tenho uma possibilidade. O nome vai ser aqui com um carbono metil, com dois carbonos vai ser etil. Quando eu já tenho 3 carbonos, eu tenho duas possibilidades. Ele pode se conectar aqui pelo carbono da extremidade ou pode se conectar pelo carbono central. Se ele se conectar pelo carbono da extremidade, o nome dele vai ser propil, porque é 3 carbonos, ou N-propil. Tanto faz um nome ou outro, mas é mais usual apenas o propil. Agora, quando ele se conecta no carbono do meio, ele recebe o nome de isopropil, que também pode ser chamado de propil. Essa parte aqui infelizmente, é mais decoreba, tá certo? Mas vamos tentar utilizar um pouquinho de lógica. Vamos ver agora o carbono, quando eu tenho 4 carbonos, minha ramificação tem 4 carbonos. Se conectou pelo carbono da extremidade, sem nenhuma ramificação, ou seja, como se fosse uma ramificação normal, vai ser o nome butil ou N-butil. Agora, ele está se conectando aqui, ó, no carbono secundário. Por que o carbono secundário? Estão lembrados? Carbono secundário é aquele que se conecta a outros dois átomos de carbonos. Observa aqui, ó. Esse carbono aqui está ligado com esse outro carbono e esse outro. Então é um carbono secundário. Então, ele vai ser sec. Como eu tenho 4 carbonos, vai ser butil. E eu posso abreviar ainda, botar S, butil. Agora, vamos ver isso aqui. Esse carbono aqui é terciário. Observe, está conectado a 3 outros átomos de carbono. Como ele é um carbono terciário e se conecta na cadeia principal, ele recebe o nome de tesse-butil ou T-butil apenas. Agora eu deixei isso aqui para o final. Observe, eu tenho 4 carbonos aqui, né? Porém, o carbono que está se conectando na cadeia principal é esse daqui. Porém, ele está ligado a um carbono central aqui que divide a molécula ao meio, com um carbono para um lado e um carbono para o outro. Aqui é a mesma coisa. Aqui o carbono se conecta, divide um carbono para um lado e um carbono para o outro. Vamos supor agora que eu tenho uma molécula que tem 5 carbonos. E esse carbono aqui é que se conecta na cadeia principal, tá certo? Observe, toda vez que eu tenho essa estrutura aqui, ó, vem uma sequência carbônica e no final eu tenho esses 3 carbonos. E o carbono aqui, ó, tem um carbono para o lado e um carbono para o outro. Toda vez que eu tenho esse esquema, vai receber o nome iso, tá certo? Bom, isopropil, porque tem 3 carbonos. Isobutil, porque tem 4 carbonos. Como aqui tem 5 carbonos, vai ser o quê? Isopentil. Isso é válido para um número infinito de carbono. Pode ser N carbonos aqui, ó. Pode ser isoexpentil e assim vai. Bom, a gente já viu esse caso especial aqui de nomenclatura, que é o iso. O TES, SEC e o N-propil, butil, o que for, é mais tranquilo do cara perceber, né? Esse ISO aqui dá um pouco um pouco mais de dificuldade. Bom, os outros aqui que eu vou mostrar agora, principalmente esse fenil e esse benzil aqui, é muito importante você saber, tá certo? Ó, fenil, aqui eu tenho um anel aromático e esse anel aromático tem uma ramificação, ele se liga diretamente à cadeia principal. Aqui eu vou ter um anel aromático, vou ter um carbono extra e esse carbono aqui é o que vai se conectar na cadeia principal. O detalhe aqui é bem sutil, né?
Toda vez que eu tenho esse carbono aqui ligado ao aromático e ligando a cadeia principal, esse radical ou ramificação vai ser chamado de benzil. Quando eu tenho um aromático ligado diretamente na cadeia principal, o nome dele vai ser o quê? Fenil. Esses outros dois aqui já caiu, mas é assim, cai muito pouco em vestibular. Bom, você está vendo essa molécula aqui, o nome dela é naftil. Agora, essa conexão pode ser na conexão alfa ou beta naftil. O alfa vai ser esta daqui, ó. Tipo as de cima e a de baixo, né? E as beta vão ser essas conexões aqui, ó. Se tiver na conexão alfa, não importa que seja essa daqui ou essa daqui, vai ser alfa naftil. Se for numa dessas conexões aqui, vai ser beta naftil. Professor, não estou entendendo ainda. Estou com dificuldade de identificar quando é alfa e quando é beta. Vocês vão olhar aqui o centro, onde se conecta. Considera aqui. Aqui está. Se for um carbono ligado diretamente aqui, ó, vai ser alfa. Tá vendo? Agora, se eu tiver que passar mais de um carbono, que é o caso aqui, ó, tem um carbono aqui, né? Passei 1, 2. Ó, aqui é o 0, aqui é 1 e o 2. 2 é o beta, tá certo? Bom, porque o alfabeto grego começa com alfa, beta e assim vai, tá certo? Então, como eu tenho dois carbonos de diferença, ficou beta. Quando eu tenho um carbono de diferença do centro aqui da molécula, dessa união aqui, ficou alfa. Tranquilo? Bom, para vocês praticar, eu deixei essas ramificações para você dar um nome, né? Observe, eu vou considerar essa daqui como minha cadeia principal. E tudo que está entre os quadrados aqui, ó, pintados, são ramificações. Eu quero que você dê o nome dessas ramificações para poder praticar. Tá certo? Isso aí é válido só para quem for fazer vestibular. Quem não for, pode ficar naquele outro sistema que já é mais do que o suficiente. Bom, chegamos no final da aula. Vou ficando por aqui. Até mais. Bons estudos, hein?